Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e agradeço a presença de todos também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus ele falava bastante por parábolas, e essa é mais uma das frases que Jesus dizia, e a gente vai conversar um pouquinho, entender o que são essas moradas na casa do Pai. O que Jesus quis dizer com isso? E onde estão essas moradas? Como que a gente consegue atingir essas diversas moradas da casa do Pai? No Evangelho, ele define assim, o item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. E continua, obviamente. Aqui ele fala que as moradas são os locais para os espíritos encarnados, mas também fala que é o universo, então eu posso adicionar os espíritos desencarnados. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que o planeta que a gente vive, o planeta Terra, ele é apenas um dos mundos no universo que Deus criou. Por isso, a gente sabe também que a Terra, quando ela começou a ser habitada, muitos moradores de outro planeta para cá vieram. O livro Exilados de Capela nos mostra isso, Muitos habitantes da Terra começaram aqui a morar, por quê? Porque Capela, que era um outro planeta, evoluiu, e aqueles moradores não estavam aptos, vamos dizer assim, na mesma evolução do planeta Capela, mas estavam mais evoluídos moralmente para habitar aqui na Terra e ensinar os habitantes que aqui estavam começando a viver. Ou seja, nós somos um planeta em desenvolvimento, tanto fisicamente, geograficamente falando, materialmente, como vibração, temos de vibração espiritual. Aqui no planeta Terra nós temos o mal, mas também temos o bem. No planeta mais avançado que a Terra, nós temos mais o bem do que o mal, que é um mundo de regeneração. O planeta Terra hoje ele encontra-se num estado de provas e expiações, ou seja, todos nós aqui temos nossas dificuldades no dia a dia. Por quê? Porque a gente está experienciando essas provas, essas expiações que a gente pediu para passar. E o planeta Terra ele só tem o mal? Não, ele tem o bem. Também depende dos nossos olhos. Se eu enxergar só maldade em tudo, eu vou achar que o planeta só tem maldade. Se eu enxergar só o bem, eu vou ver que ele é muito melhor do que de acordo com a outra visão. Quando o Evangelho diz para a gente que os mundos inferiores e mundos superiores existem, ele quer dizer justamente isso, que a Terra está nessa evolução e ela está evoluindo materialmente, por isso que acontecem também os terremotos, os maremotos, coisas que a gente não explica, entre aspas, mas também está evoluindo em termos de vibração energética. Nós temos dentro de nós nossos instintos. Muitas vezes aqueles sentimentos raivosos, angústia, mágoa, mas também já sabemos que a gente consegue controlar esses sentimentos. E nós temos o bem dentro da gente. A gente vê algo de injustiça acontecendo, a gente não se sente bem com aquilo. Só que há muita maldade ainda. Mas, mesmo havendo muita maldade na Terra, ela já está mais evoluída que algum outro planeta que ainda está menos evoluído que ela. Então, a Terra materialmente ela está evoluindo. Se nós não evoluirmos também como pessoa, vai chegar um momento em que a Terra não vai servir de morada mais para a gente. Por quê? Porque os níveis vibracionais vão estar diferentes. A Terra vai estar mais evoluída, ela vai se tornar um planeta de regeneração,
e nós vamos estar aqui ainda nas provas e expiações. O que vai acontecer com a gente? Numa próxima encarnação, a gente vai habitar algum outro mundo que esteja de acordo com a nossa evolução. Para quê? Para que a gente ainda evolua naquelas provas que a gente precisa passar. E como que a gente conquista esses mundos, né? Como que na próxima encarnação eu consigo habitar um mundo melhor do que o de hoje? Nos tornando pessoas melhores no campo moral e vibracional, seguindo e praticando os exemplos de Jesus. É fácil? É difícil? É trabalhoso? A lição ela é simples, mas ele é trabalhoso. Então, quando Jesus fala dos mundos menos adiantados e mais evoluídos, é isso que ele quer dizer. E não só os mundos materiais, também o campo vibracional, as colônias espirituais menos evoluídas e mais evoluídas. Todo mundo aqui provavelmente já viu falar do filme Nosso Lar, pelo menos o 1, né? E lá, André Luiz, ele morava na Terra e ele desencarnou. Ele foi para uma morada espiritual menos evoluída, de acordo com o que ele estava vivendo naquele momento. E ele teve a evolução dele e foi para o Nosso Lar. Só que em determinado momento, ele ficou numa vibração negativa. Ele voltou para aquela morada onde estava menos evoluída. Por quê? Porque a vibração dele abaixou. E a partir do momento que ele conseguiu controlar aquilo, e ele entendeu como que ele voltaria para a luz, a energia dele voltou, e ele voltou para o Nosso Lar. E hoje todo mundo, a maioria de nós conhece, sabe quem é André Luiz hoje. E com nós é a mesma coisa. Muitas vezes, o mundo, sem pensar em mundo exterior, no planeta, mas nós mesmos, no dia a dia, tem dia que a gente está num campo vibracional que só parece que aquele dia está pesado, está uma energia pesada, e a gente está vibrando no quê? Mais baixo. Mas tem dia que a gente está mais para cima, é alegre. Independentemente, se a gente, deixa eu te pensar na próxima encarnação. Mas vamos pensar no agora. Em que mundo que eu estou fazendo no meu dia a dia de hoje? Onde eu estou vibrando? Mais primitivo ou mais evoluído? Quem dentro de mim eu estou deixando prevalecer? O meu lado mais primitivo ou o meu lado mais evoluído? Todos nós temos nossos desafios. O que a gente não pode deixar é que a gente sempre fique vibrando na parte mais negativa. Para quê? Porque aquele mundo que a gente está fazendo, o nosso mundo do dia a dia, ele seja o quê? Mais evoluído. O que vai acontecer? Quando cada um de nós evoluir o próprio mundo, a Terra evolui junto. Imagine a gente vibrando todo mundo em energia negativa. O que vai acontecer com o mundo? Vamos pensar, todo mundo aqui vibrando negativamente. Vai ter uma energia muito pesada negativamente. O nosso mundo aqui, nosso ambiente vai estar pesado. Se a gente vibrar positividade, energias positivas, de fé, crença, esperança, lembrando de Jesus, como que vai ser a nossa morada aqui, nossa estadia? Vai ser positiva. Então, existe sim as diversas moradas na casa do Pai, tantos mundos mais primitivos, mais atrasados que a Terra, que estão naquele desenvolvimento. Temos a Terra, que está em provas e expiações hoje, e temos também mundos regeneradores, onde o mal não impera tanto quanto o bem. Muito mais o bem do que o mal. E aí, que tijolinho, a gente sempre fala que aqui, nessa vida agora, eu estou jogando para a minha vida espiritual, cada bem que eu faço é um tijolinho que eu jogo para o lado de lá. Para que mundo será que a gente está jogando nosso tijolinho? Para construir a nossa morada, a nossa casa lá, a casa que vai nos receber. Eu estou jogando para um mundo mais atrasado espiritualmente ou mais evoluído? Cada um está construindo a sua própria casa no mundo espiritual, de acordo com o bem que faz aqui.
Não adianta só a gente não fazer o mal, também seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Então sim, nós temos que fazer o bem, perdoar o próximo, fazer tudo como o mestre fazia, porque ele é o exemplo. Ele ajudou a construir, apesar de ter vindo numa época em que havia muito desentendimento entre os seres humanos, e ainda hoje há, mas não precisa mais que ele venha encarnado para nos mostrar. Independentemente da religião, toda religião prega o bem. Todas mostram como chegar até Cristo, chegar até Deus. O que a gente está fazendo para construir a nossa morada? Para que a gente evolua como pessoas, como espíritos, independentemente de religião. O que a gente está construindo para o nosso dia a dia ser mais ameno, para a gente não estar num mundo só de provas e expiações, mas a gente fazer o nosso mundo regenerador, ou seja, onde apesar das nossas energias, nossos desafios, nossos sentimentos negativos, a gente consiga trabalhar isso dentro de nós mesmos e fazer uma regeneração daquele sentimento. Todos nós estamos suscetíveis a quedas, a erros, mas Deus, Ele sempre quer que a gente evolua. E Ele nos dá o livre-arbítrio para que, numa próxima oportunidade, a gente consiga regenerar esse sentimento. Deus não vai nos dar nenhuma virtude. Todas as virtudes estão dentro de nós, mas nós seremos colocados à prova em situações para trabalhar aquela virtude. Muitas vezes a gente fala que eu não tenho paciência para nada. Paciência eu tenho. Ou então, Deus, dá-me paciência. Paciência a gente já tem. A questão é como que a gente trabalha essa paciência nos momentos que a gente tem que trabalhar. Na escola, a gente faz o quê? A gente estuda a lição, estuda a matéria, chega um dia e vai fazer a prova. A situação é a mesma coisa. A gente aprende no Evangelho, a gente aprende na oração. O desafio é a prova, que a gente precisa aplicar o que a gente aprendeu. Para quê? Para que a gente evolua, a gente se regenere, para que quando a gente desencarnar e for para o lado de lá, a gente esteja numa colônia mais evoluída. E também nos seja permitido, ao reencarnar, que a gente reencarne num mundo material mais evoluído que a Terra. Mas pode acontecer de eu reencarnar na própria Terra? Claro. Espero eu que se eu reencarnar na Terra na próxima encarnação, ela já esteja mais evoluída. Mas se não tiver, é aqui que eu tenho que aprender de novo. De repente estou repetindo, tenho que repetir a lição. Por quê? Porque eu não aprendi ainda. Como Jesus veio mostrar. Que a gente então consiga realmente colocar em prática a regeneração do nosso mundo interior, para que a gente consiga regenerar o mundo da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade, e assim a gente expanda essa regeneração para o planeta, para o universo. Para quê? Para que a gente se afinize com espíritos encarnados e desencarnados que estarão vibrando na mesma faixa vibratória que a gente. Da mesma forma que, se a gente vibrar mais negativo, a gente vai se afinizar com espíritos e encarnados mais negativos. Por quê? Nesse mundo, semelhante atrai semelhante. Quanto mais eu jogo para o universo coisas boas, mais o universo me dá coisas boas. Eu sempre falo que se eu pegar uma bolinha de tênis e tacar na parede, a parede me devolve. Ou seja, o que eu mandei é o que eu recebi. Se eu mandei coisas boas, eu vou receber coisas boas. Da mesma forma que se eu mandar coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins. É a lei ação e reação, é a lei do retorno. Então que a gente consiga realmente implementar nas nossas vidas todo o Evangelho que Jesus nos trouxe. Todas as lições que, resumidas as leis dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por si mesmo. Ou seja, é só amar. Só amar. Mas como Jesus amava, sem julgamentos, sem condenações e principalmente
nos amando, não nos condenando. Muitas vezes a gente até consegue implementar com o próximo, mas a gente se cobra muito, a gente se condena muito. Que a gente consiga realmente regenerar então o nosso mundo, para a gente regenerar a nossa família, nosso bairro, cidade, isso se expanda. Para quê? Para que a Terra se torne o mais rápido possível um mundo de regeneração. E, como tudo é o tempo de Deus, que se eu não conseguir regenerar a Terra ainda nessa encarnação, que eu consiga ajudar a regenerá-la e que, por mérito meu, eu consiga habitar mundos mais felizes na próxima encarnação e quando eu também retornar para o mundo espiritual. É por isso que Jesus dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. E onde eu vou morar é onde eu quiser, de acordo com a minha vibração, com a minha evolução espiritual, tudo de acordo com as leis divinas. Então que a gente consiga realmente, numa próxima encarnação, estarmos em mundos melhores e que façamos isso desde já, para que habitemos sempre mundos melhores de acordo com o nosso mérito também. Essa era a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção de vocês.